Conexão Ciência. No terceiro episódio do Conexão Supercomputadores, o professor Diogo Rossoni nos conta como surgiu a parceria entre Brasil e Índia para o desenvolvimento de supercomputadores. Ele também explica como a Índia enxerga essa cooperação internacional. Professor, como se deu essa parceria com a Índia e como eles veem essa cooperação? Eu acho que assim, a figura central disso que tem que ser referenciada, agradecido ao professor Jorge Edson da UEPG. Tá? Hoje em dia o Jorge Edson, ele é pesquisador sênior da Fundação Araucária e ele tem uma relação muito profunda com a Índia há mais de 20 anos. Tá? Então, ele já tem um contato muito bom com a Índia, ele comumente vai para a Índia, e ele tinha esse sonho, né? Ele é médico, mas trabalha muito na área de bioinformática, né? De trazer um supercomputador para o país. Né? E isso vem se desenvolvendo por muitos e muitos anos, com pequenos avanços nas últimas 2 décadas. Né? Felizmente, nós conseguimos nos últimos 2 anos, né, com várias frentes se unindo, né, para buscar isso, mostrando para o Estado do Paraná, mostrando para a Secretaria 7, Secretaria de Ciência e Tecnologia, mostrando para a CEIA, Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, a importância de nós termos essa dominância, essa dominância, né? esse conteúdo, enfim, né? No país, vindo pelo Paraná. Então, houve uma missão que o governador, junto com algumas outras entidades, enfim, sociedade civil organizada, foram no início do ano passado para a Índia, e ele viu a importância de você ter um supercomputador para desenvolvimento de economia, política sustentável e saúde. Um exemplo bem simples, tá? O que impressionou, que trouxeram isso de volta, né? Quando houve o surgimento da vacina de Covid, né, as pessoas ficaram muito preocupadas pelo tempo que isso foi desenvolvido. Isso gerou muito ruído, nós tivemos uma série de ataques à ciência e desinformação, tá? De que essas vacinas não eram seguras. Né? O que aconteceu? O que um supercomputador ajudou na criação de vacinas? A primeira etapa é que você entender como que moléculas se conectam com vírus, como que é a reação, isso antigamente era feito em laboratório em loco. Então você demorava 10 anos testando possíveis combinações para verificar o que era promissor e o que não era promissor. Hoje em dia, conseguindo fazer o sequenciamento de DNA do vírus, fazendo o sequenciamento de DNA humano que nós já temos, etc., você consegue, com máquinas, com um computador, fazer uma série de interconexões. E aí sim, você selecionar entre as quase infinitas possibilidades que você tem, as mais promissoras. Então, eu avanço uma etapa baseada em processamento. E aí sim eu consigo testar as que são mais prováveis que dê certo. Isso me economiza décadas. Isso me economiza muito dinheiro. Tá? E isso salva vidas. Então, eu acho que isso foi, assim, o que virou a chave do governo do Estado em trazer isso para o Paraná, nós sermos o ponto focal dessa parceria com a Índia. Tá? Então, assim, o Jorge iniciou essa parceria, o governo foi à Índia entender as aplicabilidades. Isso que eu te dei é um exemplo, mas há uma infinidade de outros exemplos. Nós somos, por exemplo, um estado extremamente baseado no agronegócio. Há uma aplicabilidade gigantesca no setor agrário, na parte de inteligência artificial, na parte de supercomputação, sensoriamento remoto, que usam uma base de dados gigantesca, etc. Então, assim, existem muitas possibilidades nisso aqui. Né? E a Índia, por quê? Porque a Índia se dispôs ao que os outros não querem fazer, que é ser um parceiro. Nós sermos cliente e eles serem quem está vendendo. É uma parceria. E quando é uma parceria, é uma via de 2 mãos. Então, nós podemos levar coisas para a Índia pode trazer coisas para nós. Né? E a recepção do SENAC foi muito boa. Nós tivemos, ano passado, veio uma comitiva da Índia, eu não vou me recordar de todos os nomes de quem estava presente, né? Mas nós fomos em vários espaços do estado do Paraná para eles entenderem as necessidades nossas. Tanto que, inicialmente, essa rede ela previa apenas 2 máquinas. Ela previa uma máquina na UEPG e uma máquina no Instituto de Desenvolvimento Rural de Londrina. Após toda essa conversa que nós tivemos, né, e isso é uma coisa que eu sempre conversei muito com todos os pesquisadores envolvidos no grupo de trabalho e foi muito bem aceita essa ideia, é que nós deveríamos ter uma máquina em cada uma das universidades estaduais para fortalecer todo o nosso ecossistema, não apenas um espaço. Mesmo o acesso sendo remoto, você tendo uma máquina no seu espaço, isso é importante para a comunidade local. Tá? Isso gera engajamento, isso gera representatividade.
Tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, nós teremos em cada uma das instituições estaduais dessa sede uma máquina de 300 a 400 teraflops, tá? Que é uma máquina muito potente, todas ligadas por uma rede de alta velocidade. Isso já vai em implementação do Estado. Tá? Além disso, a UEPG terá uma máquina, se eu não me engano, de 600 ou 700 teraflops, um pouco mais potente, tá? Ela vai ser, então, o coração, digamos, dessa rede, né? E o intuito é que o IDR de Londrina tenha uma máquina baseada em inteligência artificial e aproximadamente 50 petaflops AI, que a gente fala de inteligência artificial. Para quê? Qual que é a principal diferença para um leigo que está vendo, tá? Supercomputadores têm duas bases de processamento. Uma trabalha com o processador, que a gente chama de CPU, tá? E outra baseada em placa de vídeo, ou GPU, tá? As VGAs da vida, né? O que você usa de um chat GPT e outras coisas que são tecnologias regenerativas, eles usam muito mais processamento de placa de vídeo, ou seja, de GPU, do que de CPU. Então, a ideia é que no IDR de Londrina tenha uma grande máquina com uma grande estrutura para rodar a parte de IA, inteligência artificial, e além disso, tem um primeiro computador de simulação quântica do Estado. Tá? A computação quântica está avançando a passos largos. Tá? Nós não teremos um computador quântico, mas nós teremos no IDR de Londrina um computador que consegue simular um computador quântico. Tá? Então, assim, são muitas estruturas. Nós teremos 8 máquinas no Estado. Então, é uma coisa grande. A gente pretende entregar até março do ano que vem, fazer a primeira entrega de uma máquina de supercomputador e tentar ao longo do ano de 2026 instalar as demais máquinas. No próximo episódio, vamos falar sobre a importância de termos um centro de supercomputação aqui no Brasil. Até já! Conexão Ciência.